Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos falando sobre os 20 anos da Constituição Brasileira. Nosso entrevistado é o juiz civil do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Fernando José Armando Ribeiro. É professor da PUC Minas, doutor pela Faculdade de Direito da UFMG e autor de 4 livros, entre eles o que foi lançado no mês passado, Constituição em Processo, a contribuição do processo ao constitucionalismo democrático brasileiro. Doutor Fernando, então falávamos no bloco anterior sobre as conquistas da Constituição brasileira de 88. À época da sua promulgação, o presidente do Congresso Constituinte, que não foi uma Assembleia Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, a chamou de Constituição Cidadã. Ela conseguiu cumprir essa sua missão? Eu acredito que sim, de forma nunca antes vistas na história brasileira. Ela, de fato, não só se anunciou como uma Constituição Cidadã, mas se estruturou como tal. E eu não estou me referindo apenas ao fato de que é uma Constituição que muda toda a topologia das Constituições anteriores, a ordem dos capítulos. A primeira delas é sobre o cidadão, sobre os direitos fundamentais, é sobre princípios estruturais. Quer dizer, põe o cidadão no mesmo nível do Estado, da organização do Estado. Ela põe, na verdade, o cidadão antes do próprio Estado. Então, isso mostra exatamente já uma carta de intenções, de boas intenções que ela exatamente portava e que é natural dentro do momento de absoluta comoção nacional. Sim. Em que ela foi elaborada. Mas ela não ficou nisso apenas, sim, eu acredito. Mas dessas conquistas, quais o senhor destacaria que representem e sejam fiéis a essa condição cidadã da Constituição? Pois é, bem, veja, eu acho que aí uma das conquistas e uma das, para nós da área jurídica, e não só o Poder Judiciário, mas dos juristas em geral, é o grande legado que a Constituição de 88 nos deu e a grande responsabilidade que ela nos deu. Especialmente ao Judiciário. Especialmente ao Judiciário, ela herda uma tradição judiciarista que nos acompanha desde a Carta Republicana de 1891, mas incrementa isso de uma maneira extremamente forte, tornando, sem dúvida, o Poder Judiciário brasileiro um dos poderes judiciários mais instrumentalmente mais fortes ou mais fortalecidos. E ele conseguiu corresponder a essa nova missão, a essa nova demanda, porque ampliou-se muito os direitos do cidadão. A demanda foi parar lá nos tribunais. Os tribunais se equiparam. Então... É verdade. Veja, e aí eu acho que um lado interessante, que é inclusive fruto de objeto de uma abordagem que eu faço num outro livro de minha autoria sozinho, que eu acho que essa questão do paradoxo e da dimensão dialética inerente ao direito e à política, porque de um mesmo lado que ela fortalece o judiciário, que ela incrementa instrumentalmente o judiciário, e não só o judiciário, redesenha o Ministério Público, coloca a advocacia como instituição indispensável à administração da justiça, enfim, ela dá aos juristas em geral, aos operadores do direito, uma importância muito grande. Ela dá instrumentos, garantias de ação e de proteção do cidadão e pelo cidadão, antes não existentes, mas ao mesmo tempo isso vai enfrentar um problema histórico, social, que nós falamos, que é, de um lado, essa instrumentalização normativa constitucional que vai se contrapor ainda a uma estrutura material, física, estrutural mesmo, dos poderes públicos, do Poder Judiciário também, ainda que não tinham condições de corresponder a essa demanda. Então, o que nós temos, e é um fenômeno que foi muito observado por vários analistas, foi que houve um problema seríssimo de que o Judiciário passou, num determinado momento, e talvez ainda esteja sofrendo disso, não dar conta da quantidade de demandas que se lhe apresentavam. O senhor vê nisso uma contradição histórica, como o senhor disse, ou uma atitude deliberada do poder público, de certa forma, para também não perder espaço ou atender imediatamente essas demandas do cidadão? Veja, eu acho que não seria bem uma atitude deliberada do poder público. Acho que, na verdade, foi mesmo um processo de carência instrumental dos diversos poderes públicos, carência, inclusive, econômica, e que, de certa forma, não teve ainda como superar também, e aí é a questão mais importante, o paradigma ou a forma de pensamento
ou de solucionar conflitos com as quais o jurista tradicionalmente trabalhava. Então, eu acho que aí a questão mais importante, é claro que o déficit instrumental em nível de computadores, de numerário humano e etc., existe. Mas existe também um déficit, e esse livro aborda muito bem isso, esse livro Constituição e Processo, que é o que se chama crise de paradigmas, ou seja, você criou uma Constituição que deu uma abertura enorme para que o Brasil se lançasse, se projetasse na vanguarda do direito constitucional mundial, mas ao mesmo tempo você tinha, e não pode se esquecer jamais, uma tradição que forma, e já havia formado, tantos juristas com base ainda em concepções que são ainda bastante diferentes das que essa Constituição traz. E essa tradição, essa mudança de conceitos, eu acho que hoje o Judiciário está incorporando mais esse espírito cidadão da Constituição? Eu acredito que sim. E as mudanças têm sido notáveis. Se nós acompanharmos, por exemplo, a mudança que tem havido na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em questões muito claras em que o Supremo fazia-se ainda refratário a essas inovações constitucionais, nós vamos verificar que a questão tem andado bem, acredito, apesar de alguns também problemas que são inerentes. A questão, por exemplo, do mandado de injunção. O Supremo tem reformulado agora, de há pouco, a sua jurisprudência tradicional, clássica, de anos, sobre o mandado de injunção, que era vista como sendo algo que era uma obstrução à vanguarda que a Constituição nos legou. Sim, muito bem. O senhor fala disso no próximo bloco, que na verdade o Judiciário precisou de se impor, ocupar espaços que ainda não eram ocupados por ele e nem pelos outros poderes, né? A gente vai fazer um pequeno intervalo, então a gente volta em instantes falando sobre esse assunto aí, também sobre a cidadania. A gente volta em instantes.